Amém. 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 Podem se assentar, meus irmãos. Graça e paz. Muito bom revê-los, rever alguns rostos especiais aqui nessa manhã. Muito bom perceber a igreja e os irmãos se sentindo cada vez mais seguros para poderem retornar a essa casa de oração. A gente sabe que todo mundo, de maneira alguma, perdeu a comunhão, muito pelo contrário, estávamos unidos no mesmo espírito. Mas aos pouquinhos, para nossa felicidade, né, a gente pode se encontrar presencialmente, a gente pode ir se encontrando, se vendo, aos pouquinhos, né, as coisas estão, graças a Deus, melhorando. Nessa manhã, eu tenho o privilégio de partilhar com vocês a palavra de Deus. Estava com saudade, foi mês de aniversário da igreja, então fiquei aí quase um mês sem pregar. E graças a Deus, estou de volta aqui, podendo partilhar com vocês e meditar com vocês o Evangelho. Queria convidá-los a abrirem em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, a partir do verso 14. Hebreus capítulo 4, a gente vai ler a partir do verso 14. Nessa manhã em que nós também celebramos a ceia do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, Pai querido, queremos te agradecer por essa manhã, queremos te agradecer por esse dia, queremos te agradecer pela vida, Pai. Se estamos aqui hoje, Deus, sabemos que é pela tua misericórdia, pela tua graça. Pedimos que em nome de Jesus o teu Espírito Santo sopre sobre nós aqui nessa manhã, fale aos nossos corações, que possamos discernir a tua palavra, que possamos ter os corações disponíveis para aquilo que o Senhor tem a nos dizer, que cada um aqui, Senhor, a começar por mim, receba da tua parte aquilo que só o Senhor pode dar, que o Senhor traga aos nossos corações consolo, paz, perdão, graça, misericórdia. Que a gente pela fé possa se aproximar desse trono, é o que nós te pedimos, desde já, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos e irmãs, existem algumas ideias a respeito de Deus, que nós, muito provavelmente, aprendemos ao longo de toda a nossa jornada de fé, inclusive em templos religiosos como esse, em muitos outros templos religiosos que eu tenho certeza que vocês já frequentaram. E essas ideias religiosas, algumas delas, elas precisam ser desconstruídas completamente. Existem alguns edifícios teológicos, que nós aprendemos inclusive nas comunidades religiosas, que precisam ser derrubados. E eu digo isso por quê? Porque nós precisamos ser fiéis às Escrituras. E se nós quisermos ser fiéis às Escrituras,
Nós como igreja, como comunidade de fé, nós precisamos caminhar sempre rumo ao quê? Ao amadurecimento, ao crescimento, deixando que a palavra de Deus, ela possa produzir em nós, ela possa ser para nós aquilo que verdadeiramente ela é. E ao que eu me refiro aqui nessa manhã, em que nós celebramos a ceia do Senhor, em que nós nos sentamos aqui ao redor da mesa, e como igreja nós nos reunimos para meditar, seja presencialmente ou virtualmente. Eu me refiro a essa ideia de um Deus, que Ele é tão onipotente, Ele é tão onisciente, Ele é tão onipresente, e longe de mim aqui relativizar isso, mas Ele é tanto isso, o foco está tanto no poder dEle, que Ele se torna um Deus completamente distante de nós, um Deus completamente frio, um Deus que não consegue, que não é possível, teologicamente, na prática também religiosa e espiritual, a gente pensar na possibilidade dele se aproximar de gente como eu e você. Quem aqui nunca passou por isso ou ouviu? Hoje eu não vou tomar a ceia, porque hoje eu estou em pecado, aconteceu alguma coisa durante a semana, hoje eu não vou tomar a ceia. Hoje eu não vou subir no altar. Quem já ouviu isso? Hoje eu não vou subir no altar. Ou quando você, porventura, recebe a oportunidade de trabalhar em alguma área da igreja, aí você fala, não, eu não sou digno. Eu não sou digno. Por quê? Porque às vezes está passando por uma crise no casamento, então eu não sou digno. Às vezes está passando por uma crise com os filhos, eu não sou digno. Às vezes está passando por uma crise interna, eu não sou digno. É um Deus que não pode se aproximar de gente pecadora como nós. É um Deus que está mais, sabe, para a relação que o judeu tinha na época de Cristo em relação a um leproso. Não dá para tocar no leproso, se eu tocar no impuro, eu não posso comer com alguém que não se purificou, porque é um impuro. Eu não posso tocar nesse ou naquele, senão eu vou receber essa morte em mim e eu vou deixar de ser impuro. Então, a gente precisa desconstruir essa ideia de Deus, porque o nosso Deus, segundo o que diz as Escrituras, é um sumo sacerdote que tem total condição, de se identificar e de se compadecer das suas fraquezas. É um Deus que não está longe, é um Deus que está perto. É um Deus que não está distante, mas é um Deus que está conosco. Deus Emanuel, Deus conosco. É um Deus que não é frio, mas é um Deus que sente as nossas dores, sente as nossas feridas. É um Deus que não é um Deus cheio de impassibilidade. O que é impassibilidade? É a ideia de que é um Deus que não sente nada, que não sente emoção. É um Deus que não é empático a minha e a sua dor. Precisamos esquecer esse tipo de ideia de Deus, desconstruir isso e nunca mais voltar para isso, porque segundo o que nos diz as Escrituras, nós temos um sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas, que se compadece das nossas fraquezas, que se aproxima de nós, mesmo nas situações mais terríveis que nós estejamos enfrentando. E o que eu acho muito interessante é que o texto diz que ele passou por todo tipo de tentação. Alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação. Pensa numa tentação aí que é tentação para você. Jesus sabe o que é isso. Jesus sabe o que é ser tentado onde você é tentado. Jesus sabe o que é ser tentado onde eu sou tentado. Jesus sabe o que é isso, porque como nós, certo? Estou lendo certo o texto? Como nós passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado.
Isso aqui dá um nó na cabeça de todo seminarista. Mas Jesus, professor, foi tentado mesmo igual a gente? Eu falo sem medo de errar. Foi tentado igual a gente. O negócio é esse de ser 100% humano e não ser tentado? Aí não é humano. Aí está roubando no esquema, está roubando no jogo. Se Deus veio para cá e Ele tinha superpoderes aqui na humanidade dele, que o faziam não sentir a tentação que nós sentimos, então não é tentação. E tem um autor que fala uma coisa muito interessante, que o fato de Jesus ter sido tentado e não ter caído na tentação, tentado porém sem pecado, isso significa que o Cristo, Ele experimentou, gente, tudo que a tentação tinha para oferecer. O máximo do que significa ser tentado, o Cristo experimentou. Porque quando eu e você estamos submetidos a alguma tentação e nós caímos, e nós cedemos, sabe o que acontece? A gente não experimentou o máximo que a tentação tem para oferecer para a gente, porque a gente cedeu. E é isso que acontece muitas vezes conosco, nós cedemos, nós caímos na tentação. O Cristo foi tentado em tudo, em todas as áreas e mais. Tentado em todas as áreas de tal maneira em que Ele não cedeu, sem pecado, mas Ele experimentou na sua humanidade todo o poder que uma tentação tem. Por isso, eu afirmo para vocês, nessa manhã, de acordo com a palavra, que o nosso Senhor, Ele está conosco. O nosso Senhor sabe pelo que você passa. O nosso Senhor sabe quais são as suas dores. O nosso Senhor sabe quais são as suas fraquezas. O nosso Senhor conhece o teu coração, sabe exatamente pelo que você está passando, na área em que você está passando, e Ele não é indiferente ao que você está vivendo. Muito pelo contrário, Ele se compadece de você. Ele se compadece. E mais, Ele oferece graça para você. É justamente pelo fato de nós termos um Deus, que é um Deus que se compadece de nós, é que você e eu podemos nos aproximar confiadamente no trono da graça dele para recebermos graça no momento oportuno. Exatamente por isso. Se Ele fosse um Deus distante, se Ele fosse um Deus que não quisesse misturar com a nossa impureza, a gente estava lascado. O nosso Deus não ia... Cadê a graça? Como que Deus vai dar graça para gente tão imunda? Como Deus vai se aproximar de gente imunda? Não. É justamente pelo fato dele estar próximo de nós, dele saber o que é ser humano, que nós podemos nos aproximar dele confiadamente. E nessa manhã, eu queria refletir com vocês a respeito do que seriam essas nossas fraquezas. Muitos de nós aqui, como é de hábito dentro de uma comunidade religiosa, muitas vezes passa por fraquezas, está passando por lutas, está passando por muitas situações, mas nunca compartilha, nunca se abre para alguém, porque a igreja, grosso modo, é um lugar em que a gente finge que normalmente está tudo bem. E eu queria dizer hoje, não para quem está vivendo uma vida que está tudo bem, porque eu sei que isso talvez nem exista. Todo mundo está passando alguma luta na vida, todos. Por isso eu queria dizer para você que Deus está com você na sua luta. Deus está passando com você por aquilo que você está vivenciando. Em primeiro lugar, talvez muitos de nós estamos enfrentando lutas morais, éticas. Talvez nós estamos fazendo coisas quando ninguém nos vê, equivocadas, indignas, vergonhosas.
Talvez nós, na nossa conduta, durante a nossa vida cristã, a gente esteja muito aquém daquilo que o Senhor espera de mim, espera de você, e aqui longe de mim cair em qualquer tipo de moralismo barato. Eu estou falando de gente que está sofrendo verdadeiramente, porque está vivendo um tipo de conduta, um tipo de vida que não agrada o coração de Deus. Eu queria dizer para você que nessa manhã existe perdão para você. Existe perdão, existe graça, existe misericórdia para a sua vida. Porque Deus, Ele sabe o que você está passando. O nosso Jesus, Ele se compadece com você na sua luta. O nosso Jesus está junto de você nos momentos difíceis, em que você chora e chora por não conseguir vencer determinado comportamento, determinada área da sua vida, em que você não consegue superar com as suas forças aquilo. Eu queria anunciar que Deus está próximo a você, que Deus está com você, e que Deus tem perdão para você, e que isso não seja um empecilho para você poder se sentar na mesa de graça do Senhor, partir o pão, beber do cálice, porque existe um Deus que eu creio que está presente aqui, um Espírito Santo que sopra neste lugar, e Ele está anunciando para nós que em Deus, que em Cristo, que em Jesus, nós temos um sumo sacerdote que distribui perdão nessa manhã, perdão em abundância, um perdão em abundância num nível que chega a ser constrangedor, mas há perdão para a sua vida. Talvez na sua caminhada você esteja vivendo um momento, um período de muita angústia, um período de muita inquietação na alma, um período em que você se sente, talvez até pelo reflexo da própria pandemia, desse momento difícil que a gente está vivendo, o seu psicológico não está bem, o teu coração não está bem, você se sente sozinho, num quarto escuro, angustiado, angustiada, triste, abatido e abatida, talvez até questionando, puxa vida, o que eu faço? O que eu faço? Eu vou me abrir para o pastor vai achar que é falta de fé? Será que eu procuro um psicólogo? Puxa, psicólogo é de Deus. E você se vê numa encruzilhada, você não sabe para onde ir, mas o fato é que você está mal, a sua alma está adoecida, a ansiedade perante a vida, perante o futuro, a angústia muitas vezes por questões de desdobramentos financeiros que a própria pandemia gerou, as preocupações da vida, as preocupações com as finanças, as preocupações com filhos, as preocupações com cônjuges, isso tem às vezes abatido a nossa própria alma. Eu queria dizer para você também aqui nessa manhã, que o nosso Deus sabe o que você está passando. O nosso Deus sabe o que é experimentar a angústia. Nosso Deus sabe o que é sentir e perceber que a morte está se aproximando. Quem não se lembra quando o evangelista relata Judas Iscariotes vindo beijar o mestre no momento da traição? Quem não se recorda do momento de oração do Senhor? Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Quem não se lembra do momento em que Jesus foi abandonado pelos seus discípulos? Quem não se lembra do momento em que Jesus não foi reconhecido como Messias pelo seu próprio povo? Ou vocês acham que isso não abalou a alma do Cristo? Que isso não o afetou? Que isso não o inquietou? Que isso não trouxe consequências para o seu coração? Por isso, o nosso sumo sacerdote sabe exatamente o que são as nossas fraquezas, quais são as nossas dores, quais são as nossas angústias. E Ele está aqui para talvez no quarto escuro da tua alma, nessa manhã,
acender uma luz. Uma luz que só Ele pode acender. Uma luz que brilha nas trevas. Uma luz que pode iluminar a sua alma. Uma luz que ilumina a tua alma e dá sentido para a sua vida. Uma luz que pode te fazer sair desse lugar. E se porventura ainda você estiver nesse lugar, saiba que nessa manhã existe um Deus que está de braço estendido no meio do escuro, sabendo exatamente onde está a sua mão naquela escuridão para te socorrer, para te emergir, para te tirar desse fundo, esse fundo de trevas que você pode se encontrar. Porque esse é um Deus que sabe se compadecer das nossas fraquezas, que sabe o que significa estar nesse tipo de lugar. É esse o Deus que nós professamos aqui nessa comunidade. É esse o Deus que nós professamos aqui nessa manhã. Não é um Deus que está distante de você, mas está perto de você. Talvez você esteja experimentando luto. Talvez você esteja enlutado, enlutada, por conta de parentes queridos que se partiram, por conta da gente não ver irmãos e irmãs queridas aqui neste lugar. Talvez a conta do luto da pandemia está chegando agora, a ficha está caindo agora. Ou talvez você, desde lá de março do ano passado, já está experimentando o que significam as dores desse luto, que parece que não cessa. Luto por conta da Covid e muitos outros, como o nosso caso, quando nós perdemos o Britão. Luto, dor, saudade, dor no nosso coração. Nós tivemos o acidente da cantora Marília Mendonça, e eu não a conhecia, confesso que eu não conhecia sequer uma música dela. Mas sabe quando aquela tragédia, aquela menina nova, ela vai embora assim do nada? Gente, eu não sei, eu tive uma sensação que parecia que era uma parente minha. Uma dor, uma tristeza, sabe? A dor do luto. A gente experimenta a morte na vida. Nós temos a certeza que ela vai chegar. Nós temos a certeza que, como diz o salmista, nós viveremos com sorte 80 anos. Mas a morte, ela nos assola, ela nos machuca. Mas o nosso Senhor sabe o que é viver a dor da morte. O nosso Deus sabe o que é experimentar o luto. O nosso Deus sabe o que é experimentar um luto, e Ele chorou, como diz o texto, quando o amigo Lázaro dele morreu. Jesus chorou no seu luto, na fraqueza que você está sentindo durante o processo de luto. Saiba que existe um Deus que se compadece das suas fraquezas. Saiba que existe um Deus que está com você no momento da dor. Saiba que existe um sumo sacerdote, em que a experiência da morte para ele não é estranha. A experiência da nossa dor de perder um ente querido para ele não é estranha. A experiência de sentir saudade para o nosso Senhor não é estranha. E saiba que se você estiver vivenciando essa experiência, a tal ponto de não estar conseguindo se reerguer, eu anuncio um Deus nessa manhã, que é um Deus gracioso, maravilhoso, amoroso, que está com você para te ajudar no momento em que você está atravessando. Poderia citar aqui muitos exemplos. Se você está com dúvida, se você está vivendo alguma crise relacional, independente do que você está experimentando nessa vida, de qual área você está vivenciando, talvez o pior momento da sua caminhada, nessa manhã nós celebramos a certeza de que existe um Deus que é conosco, existe um Deus que se compadece de nós, existe um Deus que nós podemos, que você pode nessa manhã se aproximar dele. Se você está com dúvida, se você pode se aproximar desse Deus por conta da situação em que você se encontra, saiba, você pode. Porque não é pela nossa força, não é pelo nosso mérito, não é porque Deus fez a gente mais bonitinho ou menos bonitinho, é porque nós somos
agraciados por esse Deus, somos alvo do amor desse Deus, somos alvo da empatia desse Deus. Ele sabe o que você está vivendo. Por isso, nessa manhã eu quero convidá-los a se aproximarem dessa mesa em que nós vamos partir o pão, beber desse cálice, e nós vamos fazer isso confiadamente, que cada um aqui receberá graça para suportar as dores da vida, para vencer as tentações da vida, para superar as angústias da alma. Cada um aqui receberá a mão de Deus, a mão de Deus. Eu creio que na minha vida, na minha trajetória, na minha caminhada espiritual, não foi não foi 2 e não foram 3 vezes apenas em que eu pude experimentar, quando eu estava em situações complicadas, tristes, abatido, o Deus Todo-Poderoso, o Deus onipresente, o Deus onisciente, se aproximando da minha vida como um Pai amoroso. Ele nunca se aproximou de mim como um carrasco. Ele nunca ficou distante de mim no meio das minhas dores, das minhas angústias, dos meus sofrimentos. Ele nunca ficou distante de mim nas minhas fraquezas. Talvez a gente não tenha tido olhos para ver e para perceber, ou talvez a nossa teologia estava muito mal elaborada, muito distante das Escrituras. Porque quando a gente olha para as Escrituras e quando a gente usa os óculos de Cristo, os óculos do Evangelho, para discernir Deus na nossa vida, eu e você podemos ter certeza absoluta que o Deus Todo-Poderoso, o Deus Onisciente, o Deus Onipresente, Ele está pertinho de nós, como um pai que cuida do seu filho, como um pai que cuida da sua filha, um pai amoroso, um coração generoso e os braços abertos, para nos acolher nas nossas dores, nos sarar com a sua misericórdia, com a sua graça, para nos socorrer, seja lá onde estivermos. Mas como quem sabe o que é ser submetido a todo tipo de tentação, a todo tipo de dor, e se compadecer de mim e de você nessa manhã. Amém? Quero te convidar a baixar sua cabeça nesse momento, para orar comigo. O meu convite nessa manhã é que você faça uma oração de contrição. Você se coloque diante desse Deus que foi anunciado aqui. Eu quero interceder pela sua vida, para que o Senhor, através do Espírito Santo, ilumine a sua mente. E você entenda de uma maneira definitiva que Deus está próximo de você. Não pelos seus méritos, mas pela graça dEle. Não porque você faz tudo certinho, mas porque Ele é misericordioso. E que nessa manhã você possa discernir, a partir das lentes do Cristo, que nós temos um sumo sacerdote, que nos incentiva a nos aproximarmos do trono de graça dEle, confiadamente, porque Ele, assim como nós, sabe o que significa viver essa vida humana, cheia de sofrimento e de dores, cheia de tentações. Ele sabe onde você está. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs aqui nessa manhã, a vida de quem está nos assistindo. Eu quero clamar para que o Teu Espírito Santo traga perdão para quem precisa de perdão. Traga paz para quem precisa de paz. Traga consolo para quem precisa de consolo. Traga luz para quem precisa de luz. Pai amado, eu quero te pedir que pela fé, todos esses que sofrem nessa manhã, que estão ouvindo essa mensagem, possam
ir até o teu trono de graça confiadamente, sem dúvida, sem oscilação, de que o Senhor estará ali para trazer cura para todas as nossas feridas. O Senhor estará ali para nos socorrer no turbilhão que muitas vezes é a nossa vida. Eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, que cada vida que esteja ouvindo essa mensagem possa experimentar o Senhor nessa manhã, possa experimentar do teu perdão, possa experimentar da tua graça, do teu consolo, do teu conforto, da tua paz, possa experimentar aquilo que só o Senhor pode conceder às nossas vidas. Pai amado, que teu Espírito Santo convença acerca de quem o Senhor é. E o Senhor não é uma ideia, o Senhor é uma pessoa amorosa e próxima a nós. Que cada um aqui nessa manhã possa ter um coração disponível para que o Senhor se aproxime de maneira amorosa, se aproxime de uma maneira única, para que o Senhor faça aquilo que só o Senhor pode fazer. É o que nós te pedimos humildemente em nome de Jesus.